Olá pessoal, eu sou o professor Anderson Magalhães, continuamos o nosso curso de análise sintática, aula 4, parte 3, falando agora aqui do sujeito indeterminado. Então nós estamos vendo os tipos de sujeito. Primeiro eu falei, na parte 1, do sujeito simples e do sujeito composto. Lembrando que o sujeito simples é aquele sujeito que possui apenas um núcleo. E o sujeito composto é aquele sujeito que possui mais de um núcleo. Caraca, professor, não lembro. Corre lá na playlist, lá na aula 4, parte 1, para você revisar isso daí. Na aula 4, parte 2, eu falei do sujeito oculto, que também pode ser chamado de desinencial ou elíptico. É um outro tipo de sujeito. E agora, nessa parte 3, eu vou falar do sujeito indeterminado. Em língua portuguesa, galera, basicamente, nós temos duas formas de indeterminar o sujeito. Quais são elas? São essas que estão em vermelho aqui, ó. A primeira delas é o verbo na terceira pessoa do plural, sem se referir a um sujeito. Então é terceira pessoa do plural, sem se referir a ninguém. Como assim, professor? Olha aqui o exemplo. Disseram coisas feias no jogo. Disseram. Quem disse? Disseram. Fica vago. Ó, disseram. Eles quem? Disseram coisas feias no jogo. Nesse caso, disseram está na terceira pessoa do plural. Por isso o sujeito é indeterminado. Olha o outro exemplo. Anunciaram a vitória. Anunciaram. Eles anunciaram. Eles é a terceira pessoa do plural. Mas eles quem? Não fica aqui determinado para você quem é essa pessoa, ou quem são essas pessoas que anunciaram a vitória. Portanto, terceira pessoa do plural, sem se referir a ninguém de forma determinada. No caso, então, um sujeito indeterminado. Perceba? Anunciaram a vitória. Você não sabe quem fez esse anúncio. Com o gol, garantiram o empate. Com o gol, garantiram o empate. Quem garantiu o empate? Foi o Botafogo? Foi o Vasco? Não sei. Ninguém sabe quem foi o time, quem foi a pessoa que conseguiu o empate. Sabe-se que isso foi conquistado, o empate foi conquistado, o empate foi garantido, mas não se sabe por quem. Isso é uma característica do sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, nós sabemos que alguém praticou aquela ação, mas nós não sabemos quem realizou a ação. Então, o sujeito indeterminado, você sabe que alguém fez, alguém praticou a ação verbal, mas não se sabe quem praticou essa ação verbal. Por isso o nome é sujeito indeterminado. Então a primeira forma de se indeterminar o sujeito é colocar o verbo na terceira pessoa do plural, sem se referir a nenhum outro sujeito. A segunda maneira de se indeterminar o sujeito é com o verbo não transitivo direto, junto da partícula ser. Então tem um verbo não transitivo direto e nele, a este verbo está ali, grudada ali uma partícula ser. Então tenho ali um verbo não transitivo direto mais a partícula ser. Verbo não transitivo direto, pessoal. Verbo transitivo direto é aquele verbo que pede um objeto direto. Olha um exemplo, comeu a banana. Quem come, come algo. A banana é o objeto direto. Então isso é um verbo transitivo direto. Verbo não transitivo direto pode ser então um verbo transitivo indireto. Exemplo, verbo precisar. Quem precisa, precisa de algo. Então ele pede um objeto indireto. Então, o verbo transitivo indireto pode ser aqui nesse caso, se encaixa aqui nesse caso. E também o verbo intransitivo. Verbo intransitivo são aqueles verbos que possuem significado próprio. Exemplo, João morreu. Morreu, a frase se encerra ali. Então, nesse caso, é um verbo intransitivo. E também verbos de ligação. Também vão se encaixar nesse caso, verbos de ligação. Verbos de ligação, ser, estar, permanecer, continuar, ficar, andar, o verbo andar no sentido não de caminhar, mas sim no sentido de estado. Exemplo, eu ando feliz. Quer dizer que eu estou feliz. Beleza, pessoal? Então, a segunda forma de indeterminar um sujeito
é quando eu pego um verbo não transitivo direto ligado à partícula se. Exemplo, precisa-se de empregados. Quem precisa, precisa de algo. Precisar é um verbo transitivo indireto. Portanto, se encaixa, né? Ele não é transitivo direto. Ele é transitivo indireto. Ligado à partícula se, sujeito indeterminado. Mais um exemplo. Vive-se bem aqui. O verbo viver, assim como morrer, é um verbo intransitivo. Ligado à partícula se, torna o sujeito indeterminado. Vive-se bem aqui. Mais um exemplo. Era-se feliz lá. Era é verbo ser, verbo de ligação. Verbo de ligação junto com a partícula se, sujeito indeterminado. Era-se feliz lá. Em todos esses casos, eu não sei quem realiza a ação do verbo. Olha só, eu não sei quem disse, eu não sei quem anunciou, eu não sei quem garantiu, eu não sei quem precisa, eu não sei quem vive e eu não sei quem era. Mas eu sei que alguém praticava essas ações verbais, só que eu não sei quem praticava. Beleza, pessoal? Então, recapitulando, sujeito indeterminado. Eu posso, então, ter um sujeito indeterminado com um verbo na terceira pessoa do plural, sem se expressar a ninguém, né? Sem se expressar a nenhum sujeito. E também com verbos não transitivos direto, ligado à partícula se. Estão aí os exemplos. Beleza, galera? Então, até a próxima aula. Tamo junto, um grande abraço. Tchau, tchau. Fui! Dá o print aí.